1 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é nosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Pai querido, fala conosco através da ministração da Tua santa palavra. Desarma as mentes, toca os corações, que estejamos preparados para receber o que o céu tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui nós temos uma palavra pastoral do apóstolo Paulo, dirigido à igreja de Corinto. O apóstolo é aquele que vai à frente, é aquele que abre caminhos, é aquele que estabelece a igreja. E quando nós falamos do apóstolo, o apóstolo geralmente tem os 5 dons em operação. Obviamente, nem todos eles operam de uma vez só, mas de acordo com a necessidade do propósito de Deus e da necessidade da igreja. Quando Paulo fala em Éfeso a respeito do ministério quíntuplo, a respeito dos 5 ministérios, nós entendemos que são eles, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dirigindo uma palavra através da sua carta pastoral à igreja que estava em Corinto. E ele puxa a orelha da igreja que não estava se comportando como crentes, convertidos, nascidos de Deus e cheios do Espírito Santo.
Quando nós não entendemos a nossa posição em Cristo, nós nos desviamos do propósito. Então você deve pensar: eu sou nascido de novo, nascido de Deus, eu sou uma nova criatura e preciso estar cheio do Espírito Santo. Aqui ele diz o seguinte: eu não posso falar com vocês como que há espirituais, porque vocês são carnais. Eu não pude falar lá atrás, e nem agora eu posso. Ou seja, Deus sempre tem uma porção maior e melhor preparada para os seus. Acontece que nós precisamos, em nome de Jesus, compreender o que Ele tem para a nossa vida. Seremos mudados, seremos transformados e viveremos não somente com Ele, mas para Ele. Nós precisamos nos colocar à disposição, como eu falei há pouco. A igreja de Corinto, então, era uma igreja que começou a manifestar frutos da carne. E ele diz: havendo entre vocês brigas, discussões, contendas, inveja, ciúme e todo tipo de carnalidade, eu não posso falar a vocês como que há pessoas espirituais, porque vocês estão manifestando frutos carnais. Esta palavra é para nós também. Que tipo de frutos nós estamos produzindo? Jesus fala em Mateus que devemos produzir, em primeiro lugar, frutos dignos de arrependimento. Quando você compreende isso, você vai viver de forma diferente a sua fé, a sua vida cristã. Tem muito crente que vive no raso, no superficial, mas uma palavra como esta desafia você a romper. Você deve parar de patinar, sair do mesmo lugar e avançar como crente, crescer na fé, no conhecimento e na graça. O apóstolo Paulo aqui, ele trata com eles a respeito das obras e diz que o trabalho pode parecer bonito. E quando ele fala da igreja de Corinto, ele diz assim: de modo que nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto tinha uma manifestação poderosa dos dons do Espírito, mas era um povo que não sabia administrar o dom, não sabia ministrar no Espírito Santo, porque o dom nós sabemos ser irrevogável. Deus tem como propósito, através do Espírito Santo, concede àquela pessoa o dom. O dom, na verdade, nada mais é do que um presente da parte de Deus, liberada pelo Espírito Santo. Este dom é que nos capacita para o ministério, para servirmos a Deus e falar no seu nome, com autoridade e poder. Só que aquela igreja era uma igreja infantil, e ela precisava crescer. O apóstolo Paulo nem sempre estava nas igrejas que ele abria, que ele fundava, e ele recebia cartas dizendo o que é que estava acontecendo. Então ele devolvia as respostas, enviava as respostas para que a igreja pudesse andar na vontade e no propósito de Deus. Então ele fala que se a obra que fazemos for madeira, palha e feno, quando passar pelo fogo vai queimar. A palavra faz alusão do ouro. O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais puro fica. A palavra fala a respeito do galardão, da recompensa, do prêmio que vamos receber da parte de Deus. E todos os crentes estarão diante de Cristo para receberem o seu galardão. Acontece que muitos não vão receber este galardão. A palavra diz que, mesmo não recebendo, serão salvos como que pelo fogo. Nós precisamos compreender, então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Alguns diziam:
eu sou da igreja de Apolo. Apolo era um pregador eloquente. Ele era, assim, um nível muito maior do que os pregadores normais. E olha que nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que recebeu do próprio Cristo as revelações que ele pregava. Cronologicamente, para você ter ideia, aquilo que o apóstolo Paulo pregava, ele não pregou porque leu os evangelhos, porque o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Coríntios. Foi esta carta que nós estamos lendo, estas recomendações à igreja que estava nesta cidade. Então, nós vemos o quanto está registrado em suas epístolas, em suas cartas pastorais, que batem, que conferem, que condizem com os evangelhos. A forma de Deus agir e operar é linda. E foram escritas depois de anos, lugares diferentes e por autores diversos. Olha só como que Deus vai unindo as pontas e trazendo coerência para dentro da sua palavra, porque todos eles bebiam da mesma fonte, eles recebiam do Espírito Santo de Deus. Então aqui ele fala, porque a igreja estava contendendo, um dizia, eu sou da igreja de Apolo, eu gosto da igreja de Apolo, eu gosto da forma como Apolo prega, eu gosto como o Apolo faz igreja. Aí o outro dizia, eu não gosto do jeito de Apolo, eu prefiro Paulo. Aí o outro dizia, eu prefiro Cefas. Aí o outro dizia, eu prefiro Cristo. Aí a igreja estava dividida, e a Bíblia diz que um reino dividido não prospera. Um reino dividido não avança, um reino dividido não cresce. Então o apóstolo Paulo está aqui redarguindo, exortando, admoestando, corrigindo a igreja de Coríntios. Então, nós precisamos receber esta palavra contextualizada, contemporânea, atual para os nossos dias. Que tipo de crente eu sou e que tipo de igreja eu estou fazendo. Esta palavra pastoral traz como título, que tipo de igreja eu quero ter? Aí você diz assim, bem, eu gostaria de ter uma igreja que se encaixe dentro daquilo que eu estou buscando, dentro daquilo que eu estou querendo. Eu tenho um ideal de igreja, e eu estou procurando uma igreja para eu me encaixar dentro da minha preferência pessoal. Na verdade, a pergunta não deveria ser que tipo de igreja eu quero ter, mas sim que tipo de igreja eu quero ser. Primeiro, porque não estamos falando de organização e estrutura. Nós estamos falando de organismo. Nós estamos falando da parte viva e pulsante da igreja de Cristo. Estamos falando de cada um de nós, e a Bíblia nos chama de pedras vivas. Você sabia que a igreja é construída de pedras vivas e não de tijolos? Porque os tijolos são todos iguais. As pedras vivas, uma é pontiaguda, outra é arredondada, outra tem um formato diferenciado, irregular. E Deus nos pega como pedras vivas e constrói a sua igreja, a sua morada, a sua habitação, a sua casa. Quando a Bíblia fala no Velho Testamento a respeito do tabernáculo, olha o desafio. Deus manda Moisés pegar a acácia, uma madeira chamada acácia, e fazer tábuas para construir o tabernáculo. A pior madeira que se tinha para fazer tábuas
era esta acácia, porque ela é cheia de nós. Esta acácia representa a nossa humanidade. Nós também somos imperfeitos, cheios de nós, cheios de deformidade. Mas olha que bonito, não para aí. A tábua era feita e ela era coberta de ouro. Sabe o que significa a cobertura de ouro? Ouro fala da glória de Deus. Nós recebemos cobertura e revestimento da glória de Deus sobre as nossas vidas. E para estas madeiras ficarem de pé, estas tábuas, estas paredes, elas precisavam ficar sobre uma base de prata. Sabe o que representa prata na Bíblia? A redenção. Então tudo isso aponta para o ministério do próprio Cristo, que era de resgatar, redimir e reconciliar o homem nele, para serem um com Deus. Que tipo de igreja então eu quero ser? Geralmente nós não somos tão espirituais assim. Nós não falamos que queremos ser igreja, nós queremos ter igreja. É o sentimento egoísta que nós temos de posse. E é por isso que muitas vezes nós não permanecemos no lugar onde estamos. A igreja fala daquilo que é espiritual. Acontece que por conta da falta de revelação do que é igreja, e que se trata de algo espiritual, ela é reduzida ao nível de organização meramente humana, destituída do próprio Cristo, sua base, alicerce e fundamento. Desde seu início, desde o seu nascimento, a igreja enfrenta os mais variados conflitos. Alguns se acham muito espirituais e, na verdade, não o são. Por outro lado, nós precisamos compreender os conflitos que se tem ao longo da caminhada cristã. Muitos se julgam então espirituais e detentores do seu governo, acreditam que dirigem as suas próprias vidas e têm a autonomia de decisão. Deixa eu falar algo a vocês. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus e o recebemos como nosso único Senhor, nós abrimos mão do nosso livre arbítrio. Agora nós devemos submeter a nossa vontade, seja ela qual for, a Ele. De modo que sem o Espírito Santo, a igreja não passa de uma organização inanimada, sem vida. Por esta razão, algumas igrejas são mal vistas, porque quem as lidera, dirige como se fosse uma organização, como se fosse uma empresa. Deixa eu falar um pouco a respeito disso. A igreja de Cristo, ela perde o seu objetivo principal, que é de transformar vidas através do Evangelho. Como organização, ela se desvia do propósito do céu e se alia ao propósito da terra. Renuncia a Deus para sofrer a influência direta deste mundo. A igreja não é uma empresa, embora seja um negócio de Deus. A igreja não é uma empresa, não é um empreendimento com fins financeiros. Não pode ser, como vemos por aí, pequenas igrejas, grandes negócios. No grande dia, muitos líderes serão separados pelo próprio Cristo, como joio. Uma figura conhecida na Bíblia como erva daninha ou praga dentro da igreja. E ele diz, não separe os dois, porque eles serão separados pelo próprio Cristo. Aqueles que tentam arrancar a erva daninha do trigal, acabam arrancando também o trigo. E esta erva daninha, esta praga, ela amarra, ela sufoca, ela mata o trigal.
Muitos serão apartados como bodes, embora estivessem no meio das ovelhas. Outros eram lobos vorazes e devoradores, usurpando o lugar de Cristo e defraudando a sua igreja. Para Deus, algo santo é intocável. Você precisa entender isso. Igreja não é instituição humana, é instituição divina. Nasceu no coração de Deus, é dele. A igreja é santa e intocável. Ai daqueles que fizer tal coisa, seu lugar será o lago que arde de fogo e enxofre, sua condenação será eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à sua igreja, porque só recebe de fato uma palavra como esta quem é igreja. Nós precisamos ser voz profética e atalaias neste tempo, porque a igreja está perdendo a sua essência. A igreja está perdendo a visão dada pelo próprio Cristo. O evangelho hoje é um evangelho diluído, é uma palavra comprometida, deteriorada, corrompida. E nós precisamos ser guardiões da verdade. Nós precisamos prezar e buscar isso. Devemos ter testemunho de fé e andar com integridade neste tempo que é tão difícil, porque muitas pessoas querem estar dentro de uma igreja, frequentar uma igreja, fazer parte do seu hall como status, quando na verdade nós estamos falando de salvação, vida eterna. Depois que fecharmos os nossos olhos aqui, para onde iremos? É disso que nós estamos falando, é disso que nós estamos tratando. Por um lado, temos líderes gananciosos e avarentos, que querem prostituir a igreja para lucrar. Por outro lado, nós temos crentes que buscam a Deus apenas para ganhar alguma coisa. Algumas igrejas parecem até agências de investimento, onde você pode obter vantagens e dinheiro fácil. Deus pode abençoar. Diga isso comigo, Deus pode abençoar. Nós vemos isso na sua palavra. Deus pode abençoar a sua igreja, segundo o seu propósito, mas sem esta especulação, sem esta roda financeira que nós vemos por aí. Queridos, nós pregamos aqui que tudo que Deus nos dá é de graça. Ele morreu na cruz e pagou o preço. Nós recebemos porque Ele nos ama. Por isso, neste altar, nós não mercadejamos nada, não comercializamos, não fazemos barganha. O que nós fazemos aqui, nós fazemos por amor, reconhecimento, gratidão, fé, temor, fidelidade e adoração. Então, tudo o que você faz tem que fazer com este espírito, com esta motivação certa. Nós não podemos enganar alguém e dizer, no final do ano retrasado, eu estava no meu carro e estava procurando no Daio alguma rádio para ouvir, e me deparei então com uma pregação, e eu parei para ouvir, e o pastor dizia assim, é final de ano, e se você tem um sonho, você vai fazer esta campanha. Você que quer comprar sua casa, a casa custa 200 mil, você vai trazer no altar 20 mil reais, e vai colocar sobre o altar. Você quer comprar um carro, o carro custa 60 mil reais, você vai trazer 6 mil reais, e vai colocar sobre o altar. Queridos, vocês acham que Deus vai se vender por 20 mil reais? Vocês acham que Deus vai se vender por 6 mil reais? Sabe o que Deus quer? Deus quer que você faça voluntariamente o que a Bíblia te manda fazer. E se você não fizer, você será cobrado um dia, quando você estiver lá no céu, e aí nós falamos de galardão. Deus vai cobrar o que é que você fez da sua vida,
O que é que você fez do seu tempo? O que é que você fez dos recursos que eu coloquei na tua mão? Aí você vai dizer: eu pensei somente em mim, não pensei na tua casa, não pensei no pecador, não pensei no perdido, não pensei nos sem igreja. Olha como é importante nós termos um espírito certo em nossos dias para servirmos a Deus. Então veja bem, algumas pessoas elas se deixam influenciar por certo tipo de apelo. Sobre o líder caberá maior cobrança, diz a Bíblia, porque aquele que mais sabe, dele será mais cobrado. Mas o crente não ficará impune. Porque o que Deus quer de você, não é que você pague uma promessa, que você faça alguma coisa e depois vire as costas para Deus e não tenha compromisso com Ele. O que é que Deus quer de você? Que você seja um cuidador, o mantenedor da sua obra, coluna forte na sua casa. E nós sabemos que Deus olha para estas pessoas e reconhece o que elas estão fazendo. E por conta disso, elas recebem de volta aquilo que elas plantam. É uma lei espiritual, aquele que planta vai colher. É espiritual este princípio. É um princípio que se chama princípio da colheita, do plantio e da semeadura. Então, queridos, nós temos que ser uma igreja que não precisa de apelo. Você, pega uma aguinha para a irmã, por favor. Não, ele pega. Aqui nós somos gentis. Se fosse eu, já tinha pego. Viu? Fique em paz. Ouça a palavra, tá bem? Acontece, às vezes a gente está com a garganta meio irritada, não é? Fique em paz, tá bom? Essa irmã aqui, para vocês terem uma ideia, já concretizou a bênção? Deixa eu contar para vocês. Essa irmã é uma irmã que tem um coração em Deus. Ela merece mais do que um simples copo d'água. A Bíblia diz que se a gente der um copo de água para um profeta, na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Imagina só, ela tem um trabalho comum, ganha pouco. São pessoas assim que sustentam a igreja, a obra de Deus. Há quem diga que a igreja, ela sobrevive das promessas dos ricos e da oferta dos pobres. Então, olha só, ela foi uma pessoa fiel a Deus. Morava, sim. Posso contar ou não? Ou quer esperar? Tá bom, vou terminar. Já comecei. Não conte surpresa para mim que eu acabo com barato. Deus é fiel para completar a boa obra que começou. Amém, querida? Né? Se tiver algum olho gordo aqui, está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que não gosta de cantar por causa disso. Vai que tem um seca pimenteiro aí, né? Pensa que igreja não tem superstição? Pensa que tem igreja que não tem essa coisa de crendice? Os discípulos tinham, sabia disso? Eles estavam em alto mar, apareceu lá um vulto no mar, aí ficaram apavorados, porque tinha uma lenda que dizia assim, que se eles tivessem uma visão numa situação de perigo, era morte na certa. Aí eles ficaram desesperados, acharam que ia morrer. Aí Jesus pega e diz: sou eu, não temas. Mas eles eram supersticiosos também, né? Então eu vou aqui arrematar, não é? Deus está abençoando essa irmã de tal forma, que em nome de Jesus, Deus está dando uma casa para ela. Não é lindo isso? Falando nisso, a Meire e o Marcão, Deus deu uma casa para vocês também, né? Deus é maravilhoso, não é? Queridos, tenha coração em Deus, mas não para mercadejar, comercializar, mercantilizar, fazer barganhas, falar, não, eu amo a obra de Deus, eu amo o Evangelho, eu amo Jesus, então é por isso que eu tenho um coração desprendido nestas coisas, em nome de Jesus, amém? Infelizmente, o inimigo das nossas almas põe um cardápio, diga comigo, cardápio, à disposição da igreja. Olha só como que é sério isso, essa questão do cardápio à disposição da igreja. Você escolhe a igreja que quer ter.
Alguns dizem assim, eu gosto de música mais tradicional. Eu gosto do cantor, e como que chama o outro? Inário. Então, glória a Deus. A Bíblia, quando fala da multiforme graça de Deus, fala que existem igrejas diferentes, onde você vai se encaixar dentro de um propósito de Deus, amém? Então tem uns que dizem assim, eu gosto, pastor, de música tradicional, eu gosto de som baixo, eu gosto de palavra séria, sem gracinha. Aí eu digo, querido, melhor você procurar outro lugar. Às vezes eu digo, eu sou esquisito, mas sou de Deus. Mas tem gente que pensa que Jesus não tinha bom humor. Eu acredito que sim, que Jesus não era sisudo, implicante, chato, rabugento. Eu acredito que Jesus era terno, sabe? Que Jesus tinha bom humor, que Jesus era alegre, que Jesus sorria. Amém? Então, se eu sou a imagem e semelhança dele, eu tenho que ter esse coração em nome de Jesus. Amém? Cadê? Voltei. Pensei que tinha apagado tudo aqui. Aleluia. Então, veja bem, tem uns que não gostam de certos tipos de igreja. Fala, eu não gosto. Não gosto de igreja, esse pastor é muito stand-up. Ou seja, eu quero um lugar pequeno. Tem gente que fala, eu não gosto de lugar com muita gente. Eu gosto de lugar pequeno. Não gosto de muvuca. Mas Deus gosta tanto de números, que tem um livro na Bíblia que chama Números. Deus quer ganhar a todos, através do Evangelho. Deus quer que você pregue para o mundo. Olha só como a visão é macro, não é micro. Então nós precisamos ter esta compreensão. Amém? Ou seja, eu quero um lugar pequeno, com pouca gente, eu não gosto de muvuca, igreja grande tem muita fofoca. Já ouviu isso? Uma vez um irmão, nosso líder, disse assim, pastor, na igreja tem muita fofoca. Eu falei, eu não sei com quem você está andando, mas o pessoal com quem eu ando não faz fofoca. Amém? Então, vai de cada um. Ou seja, chega uma hora que a pessoa diz, olha, me vê uma pizza de frango, bacon, milho e borda de catupiry. Essa é a preferência dela. Você quer escolher uma igreja para você, quando na verdade Deus deveria escolher o vaso onde você vai ser plantado. Talvez você diga, o que é que eu estou fazendo aqui neste tempo profético? Sabe por que você está aqui? Deus trouxe você aqui. Deus quer falar com você. Deus quer te tirar desta posição de ostracismo. E Deus quer que você seja ativo na sua igreja, no seu chamado, no seu propósito, porque nós não podemos ser daqueles que ouvem a palavra e se acomodam. Nós não podemos ser passivos. Então entenda, Deus quem escolhe o lugar para te colocar, o vaso para te plantar. Deus precisa fazer a tua agenda. Você diz, eu não tinha preparado de estar aqui hoje, mas Deus te trouxe aqui hoje. Deus quer romper em alguma área na tua vida. Olha só, quando você faz a escolha, ou seja, fui eu quem escolhi ser desta igreja. É claro que a gente diz sim para a decisão de Deus. Mas quando é só escolha nossa, nós ficamos vulneráveis. Por isso que temos muitas decepções e frustrações. E por esta razão que muitos estão feridos na igreja. Os crentes se iludem e Deus desilude. Tem muita coisa que você pensa que é o diabo que está fazendo, mas não é não. É Deus desiludindo você. Ele derruba o que você humanamente construiu. Tem coisa que não tem nada a ver com o diabo, mas tem tudo a ver com Deus. Como você não discerne, fica perdido na situação. Tem prova que, na verdade, não passa de correção da parte de Deus. Quando o seu castelo de areia desaba, desmorona, despenca, ou seja,
a coisa não saiu como você gostaria, como você planejou, você então muda de lugar. É assim que acontece com todos nós, enquanto não temos maturidade, enquanto nós somos paparicados, bem recebidos, aplaudidos, elogiados, tapinha nas costas, nós permanecemos. Mas tem hora que isso tudo vai acabar, e é o tratar de Deus. Você sabia como que a águia ensina o filhote a voar? O ninho, quando o filhotinho nasce, ele é cheio de algodão, capim, é macio, é gostoso, é agradável. E chega uma hora que a águiazinha não quer outra vida, porque mamãe águia traz comidinha e coloca no bico dela. E mamãe águia sabe o horário do café da manhã, almoço, café da tarde, janta e um chazinho antes de dormir. Então a águiazinha, ela fica mal acostumada. Mas aí mamãe águia percebe que já está no tempo dela voar. Então o que mamãe águia faz? Começa a tirar o algodão. Aí tira um pouquinho hoje, tira um pouquinho depois. Tira o capim, tira a grama. Aí aquele ninhozinho vai ficando desconfortável, porque fica os gravetos, incomodando a águiazinha. A cama dela já não está boa como era antigamente, ela não consegue dormir tanto, agora ela fica com mal-estar. Aí mamãe águia chega e diz: te prepara, porque hoje mamãe vai te ensinar a voar. O que é voar, mamãe? Você vai ver já. Aí mamãe águia pega o filhotinho com as suas garras, sobe muito alto, e lá em cima joga a águiazinha no vazio. E a águiazinha fica desesperada, gritando, dizendo: mamãe não me ama, mamãe quer me matar, socorro! Aí quando mamãe percebe que a águiazinha ainda não tem habilidades para voar, mamãe águia vem com toda aquela precisão, pega o filhotinho e leva de novo e coloca no ninho. A águiazinha, cansada daquele dia tão desafiador, esquece que tem graveto, que tem galhos pontiagudos e que está sendo perfurada, dorme. Mamãe já não traz mais comidinha no café da manhã, agora só almoço, não tem mais café da tarde, também é só janta, e também não tem mais chazinho na hora de dormir. A águiazinha começa a perder as regalias, e assim ela começa a crescer. Nós também somos assim, temos que perder as nossas regalias, os nossos privilégios, as nossas benesses, e é assim que Deus faz. Tem coisa que começa a nos cutucar, nos ferir, a nos machucar, e a gente fala: não, é o diabo, é o capeta, é o demônio, é o Satanás, é o cramulhão, quando na verdade não é. Tudo que Deus quer é ensinar você a voar mais alto, ter autonomia, para você chegar onde Deus quer te levar. Aí, segundo dia de aula, pega lá a guiazinha: para onde nós vamos, mamãe? Segundo dia de aula, meu filho, te prepara. Para onde nós vamos? Voa alto, alto, alto. E solta a águiazinha, que vai cambaleando no ar. A águiazinha, desesperada, tenta bater as suas asas, quando não consegue ainda ter domínio de voo, vem a mamãe e leva ela de volta para o ninho, e assim vai. Deus faz isso com a gente também. Então é bom a gente aprender a voar logo. Sai do ninho. Você precisa sair desse lugar de conforto. Você não precisa ter medo, porque quando você acha que está tudo perdido, vem a águia, a mamãe águia, e te socorre, e te leva com toda segurança para o ninho. Eu não sei se você sabe, mas os ninhos das águias não são em lugares baixos, são em penhascos muito altos.
A águia é um animal diferenciado, você nunca vai encontrar a carcaça de uma águia morta em qualquer lugar. Ela, quando morre, antes da sua morte, ela se esconde. A águia, ela se renova, ela bate com o seu bico na pedra até lascar o bico, para afiar o bico, para ter um outro bico. Ela perde as suas unhas, ela arranca as suas próprias penas, é um processo extremamente doloroso. Mas é assim que nós devemos encarar o nosso crescimento espiritual. Pode ser doloroso, mas vai valer muito a pena, amém? Aí chega uma hora que mamãe águia pega a águiazinha, filho, você está com medo? Não, mamãe, já perdi o medo. Eu sei que você quer me ensinar a voar. Eu quero voar como você, eu quero voar muito alto. A senhora, quando voa, é muito linda, as suas asas abertas, batendo no ar, planando, é a coisa mais linda. Aí, a águiazinha descobre que tem um referencial, começa a fazer igual mamãe, começa a fazer igual o discipulador, começa a fazer igual o seu líder de célula. Daqui a pouco, está voando, tem autonomia, e isso é muito lindo. Então você precisa guardar essa ilustração no seu coração, em nome de Jesus, amém? Então quando a coisa não sai como a gente quer mudar o sabor da pizza. Agora eu quero uma pizza de calabresa, cebola e mussarela. Ou seja, tem gente que diz assim, eu gosto de uma igreja avivada, eu gosto de uma igreja fervorosa, eu gosto de uma igreja que dá glória. Ou seja, muitas vezes é só fachada, é muito barulho e pouca chuva. Quando você olha para os frutos destas pessoas, você não vai ver nada. Muitas vezes os nossos frutos são silenciosos. Tem gente que quer fazendo muito barulho, quando na verdade nem sempre nós ganhamos toda a guerra fazendo barulho. Isso é uma questão de estratégia. Então veja bem, até contei uma ilustração esta manhã, de que um homem passou na frente de uma igreja muito barulhenta, e ele resolveu parar para perguntar, porque aquele barulho estava incomodando. Escuta, por que essa igreja grita tanto? Aí o diácono na porta disse, é porque Jesus está operando. Ele disse, mas por que Jesus não dá anestesia nesse povo? Para ter menos barulho? Por que Jesus não dá anestesia para eles? Então, nós respeitamos aqui cada irmão, cada lugar que ele está congregando. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas nós precisamos dar uma palavra pastoral para o nosso povo. Porque a igreja não pode ser novidadeira, a igreja não pode ser movida por emoções e sentimentos. Nós vamos falar um pouco mais disso. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, como o Everaldo falou no começo do culto. Projeta para nós Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que é que diz aqui, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então, nós temos duas palavras nesta passagem para filhos, uios e tecnon. Uma delas significa filhos amadurecidos. Aqui está falando que os filhos amadurecidos, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não são guiados por sentimentos, emoções, não são guiados por pessoas. Amém? Aí tem aquele grupo de pessoas que diz, pastor, eu gosto de profecia. Quando Deus fala comigo, adivinha o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Gente, o objetivo da profecia não é este. O objetivo da profecia bíblica é de exortar, consolar e edificar. E tem muitas pessoas que estão tendo o entendimento errado de profecia. Não estou falando, quando eu me refiro, eu falo a respeito da profetagem, visagem e revelagem. Agora, eu acredito no ministério profético, no dom de profecia, e acredito também na palavra profética. Deus fala, quando Ele quer, através de quem Ele quer. Mas nós precisamos ser sérios
e conhecer o que a palavra fala, porque não podemos ser meninos usando os dons do Espírito. Olha o que diz em Mateus capítulo 22, versículo 29. Tem alguns que dizem, eu quero muito poder, pastor, eu quero poder. Olha o que diz. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia não vai conhecer a Deus, e quem não conhece a Deus não vai conhecer o poder de Deus. Tem gente que quer conhecer o poder de Deus, você não vai conhecer, sem conhecer o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Então, esses 3 pontos são importantes. Bíblia, quando você lê, você vai conhecer a Deus, o Deus vivo, o Altíssimo, o Soberano. E depois que você conhece a Deus, é que você vai viver debaixo do seu poder. Porque senão é só emoção, emocionalismo, não passa disso. Aí você olha o testemunho dessas pessoas, você se decepciona. Agora, quando a pessoa não encontra isso na igreja onde ela está, porque ela foi adestrada a buscar isso, ela foi condicionada a buscar isso. Então, aí ela diz, eu agora quero outra pizza, eu vou mudar de sabor. Agora eu quero 4 queijos, mussarela, gorgonzola, parmesão e catupiry. Então você quer um lugar que te agrade, que se ajuste com a sua preferência, com os seus gostos pessoais. Aí você quer escolher o melhor gosto da pizza. Você não quer saber, Deus precisa de fato de mim ali? Deus precisa de fato do meu dinheiro ali? Deus precisa de fato do meu serviço ali? Qual é o propósito de Deus? Me levar lá para enfeitar a igreja? Para adornar a igreja? Para decorar a igreja? Para ser apenas mais um? Ou Deus quer se mover na minha vida profeticamente para eu ser igreja no meu trabalho, na minha empresa, no meu negócio, na escola, no curso técnico, na faculdade, na universidade, no clube, aonde quer que seja. É isso que significa ser igreja. Mas como que você vai ser igreja e receber algo da parte de Deus, sendo que você não é uma pessoa comprometida com Deus? Então isso aqui é muito sério, e agora eu vou entrar num ponto aqui, eu gostaria que vocês me entendessem, por favor, em nome de Jesus. Então você quer um lugar que te agrade, que se ajuste à sua preferência, seus gostos pessoais. Quando você não escolhe o sabor da pizza, quem é que escolhe? A mulher. Geralmente a mulher diz, bem, o que você quer? Ah, não sei, pede aí qualquer coisa que eu como. Na verdade, nós damos a primazia para a mulher escolher algo que é espiritual e que deve partir do marido como cabeça. Mas pastor, tem situações diferenciadas, não tem? Pois é, mas aí você vai orar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, e quando é Deus agindo, não tem confusão, não tem briga, não tem discordância. Nós entendemos que Deus é um Deus perfeito, e acima de tudo, Ele é um Deus de unidade. Então, muitas vezes acontece isso, não com a gente, não com o nosso povo, não com a nossa igreja, são com os outros, de outros ministérios, tá bom? Vamos entender assim? Por exemplo, geralmente, as irmãs, elas são mais atuantes, e por serem mais atuantes, às vezes elas se metem em cada enrascada, porque ela vai se relacionar com uma irmã que não é tão espiritual, a irmã é fofoqueira, a irmã é criadora de caos, daqui a pouco ela está mal vista, aí ela não consegue ficar mais na mesma igreja. Não estou falando de você, amém? Eu estou falando de outros ministérios, de outras igrejas, de outras pessoas. Graças a Deus, nós somos diferentes, amém? Não senti firmeza, não. Nós somos e devemos ser diferentes. E muitas vezes, quantas vezes isso já aconteceu na nossa igreja, do marido, da família ter mudar, porque ficou tão envergonhado daquilo que a esposa fez. Então nós precisamos, todos nós, buscar maturidade em Deus, em nome de Jesus. Amém?
Enquanto você não se sujeitar a descer na casa do oleiro, enquanto você não for esmagado pela moenda de Deus, você vai andar em círculos, como o povo hebreu, quando saiu do Egito e peregrinou no deserto. Você deve estar onde Deus quer que você esteja, para cumprir o seu propósito e vontade. Quando você consulta suas emoções e segue seus sentimentos contrários à palavra, o Espírito não pode te guiar. Quando você supera esta fase, vai experimentar grandes mudanças, e Deus vai te usar poderosamente. Quando você muda de igreja ou de lugar, você chega muitas vezes com o pé atrás, desconfiado, muitas vezes ressabiado, e quer saber se vai ter oportunidade onde você está. Tem gente que é caçador de oportunidade. Eu não sei se você é assim, mas geralmente uma igreja infantil é assim. A pessoa, ela quer caçar oportunidades. Ela pergunta muitas vezes assim, eu posso fazer o ministério do meu jeito? Pastor, eu quero carta branca. Ouve essa. Uma faxineira vai na sua casa, aí diz assim para você, mulher, olha, não se preocupe, eu vou fazer tudo do meu jeito. Eu trabalho na área há muito tempo, eu vou fazer o melhor para você. Confie em mim. Aí ela chega, os móveis estão todos mudados, ela entra e diz, mas cadê minha casa? Minha casa não tem mais minha cara, mudou tudo. Eu quero tudo como era. Porque a mulher, ela gosta de dizer, olha, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça deste jeito, cuidado para não quebrar isso, olha, eu gostaria que você não arranhasse este móvel. Então a mulher, ela é zelosa pela sua casa, e casa não é só casa, um amontoado de coisas, ela deve ser um lar, então ela tem a identidade daquela mulher. Então não dá para chegar para a faxineira e dizer, não, minha filha, tem carta branca, faça aí tudo do seu jeito. Não. Então, um líder, ele dá responsabilidade para depois conferir liderança. Uma vez, um dos nossos líderes promovidos, ele disse assim, pastor, eu quero saber em quem é que eu vou mandar. Espírito errado. Eu disse, você deveria dizer a quem vou me sujeitar. Olha o que é que está dizendo em 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 6, não neófito para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O que é neófito? É uma palavra no grego que significa recém-plantado e novo convertido. Não neófito, para que ele não se ensoberbeça, não se orgulhe e caia na condenação do diabo, que é rebelião. Cada um de nós tem que se mover em Deus e não carnalmente. Por isso, muitos estão desanimados e fora da igreja, e onde forem mais cedo ou mais tarde, vão entrar e sair como folha seca que é soprada pelo vento. Isso, quando não resolvem, sem uma ordem expressa de Deus, abrirem os seus próprios ministérios. Não sou contra abrirem igrejas, mas devem se preparar. Eu, pessoalmente, estudei durante 5 anos, até ser consagrado ao ministério pastoral. Eu entendia que era sério. Para vocês terem uma ideia, eu nunca fiz um batismo, uma ceia, um casamento, nesse período de 5 anos. Eu podia até ter feito como estagiário, mas eu preferi não fazer. Só fiz isso depois de estar consagrado ao santo ministério. Eu preciso falar algo aqui que eu passei, atropelei. Eu fiz parte de uma igreja, uma vez, e um pastor muito querido, ele disse, eu vou construir uma igreja nova, um novo prédio. A igreja era alugada, tínhamos lá cerca de 250 pessoas, daí para mais, quase 300. Aí eu disse, já orou a respeito? Sabe o que ele me disse? Não precisa, é no quintal da minha casa.
Ele tinha uma igreja grande, diminuiu o tamanho da igreja, porque nessa igreja que ele construiu no quintal da casa dele, cabia só 120 pessoas, e a igreja acabou morrendo com o tempo por uma série de razões. Então, nós muitas vezes agimos assim, motivados pela nossa carne. Agora, vamos entender. Se estou onde escolhi, eu não faço como eu quero, quando eu quero e porque eu quero. Eu faço de acordo com o mover de Deus na minha vida. Uma pessoa, muitas vezes religiosa, ela é muito crítica, analítica e investigativa. Nunca nada está bom para ela, e por mais que você faça, nunca vai ser o suficiente. Então, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que nós somos igreja. E termos maturidade, sabe? Para sermos crentes de raízes profundas, dentro daquilo que Deus está planejando para a sua vida. Eu não sei se você está aqui, é de outra igreja, é de outro ministério, mas eu quero dizer que nós amamos muito vocês. Esta palavra não é uma palavra para atacar ninguém, não é uma palavra para provocar aqueles que são da nossa igreja, aqueles que estão em casa cultuando conosco, mas era uma palavra para você refletir. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você é igreja, e que você precisa funcionar no teu chamado e ministério, e você só vai funcionar no teu chamado e ministério, se você estiver aonde Ele te chamou, e operando nos dons que o Espírito entregou a você. Você precisa compreender que pode ser um crente carnal, mas a palavra de hoje é para que você seja um crente mais espiritual, que você seja uma pessoa de oração, de jejum, de busca, que você possa lutar contra suas emoções, seus sentimentos, para que você possa agradar a Deus, e assim vencer as artimanhas do diabo, que quer te prender nos traumas complexos, tormentos e crises existenciais. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, o Ministério de Música pode subir aqui em cima, por favor. Diga assim comigo, todos vocês: Deus, o Evangelho caiu no meu coração. Eu não estou aqui por conta do mensageiro, eu estou aqui por conta da mensagem. O Evangelho me alcançou, transformou minha vida. Eu estou aqui porque eu te amo, eu escolhi te servir, eu disse sim ao teu chamado, por isso eu quero me submeter ao teu mover, à tua direção. Eu quero, Senhor, desenvolver o meu chamado, não quero andar carnalmente, eu quero fluir no Espírito. Eu quero que o Senhor me revele qual o meu ministério, e quero que o Senhor me capacite pelo teu Espírito, através dos dons espirituais. Eu quero ser uma bênção onde o Senhor me colocar. Eu não quero, Deus, fazer algo na alegria da alma, empolgação, entusiasmo, ou por tristeza, desânimo, revolta. Eu quero obedecer uma direção sua, e eu sei que o Senhor me trouxe hoje para este lugar, porque o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer que haja rompimento na minha vida, o Senhor quer que cadeias sejam quebradas, e eu quero te entregar tudo aquilo que me impede espiritualmente de funcionar na tua obra. Eu não quero hoje ser fervoroso e amanhã ser apático. Eu não quero hoje ser espiritual e amanhã carnal. Eu não quero hoje estar em pé e amanhã me arrastando. Eu quero e preciso, Senhor, da tua bênção e confirmação sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai, como pastor agora, eu libero sobre estas pessoas uma palavra de liberação. Libera, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã. Libera em nome de Jesus esta pessoa que está cultuando conosco através da internet.
em nome de Jesus, venha com liberação, Senhor, que haja rompimento, que todas as sentenças contrárias, que todas as maldições que foram liberadas sobre a sua vida, sejam canceladas e quebradas em nome de Jesus, que todo medo seja neste momento cancelado, que você possa ter ousadia, intrepidez, valentia e coragem, para funcionar em Deus, para viver um novo tempo profético na tua vida, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, esta criança, este jovem, adolescente, este adulto, esta pessoa de idade. A tua palavra diz que o teu Espírito desceria sobre toda a carne. Alcança, Pai, cada irmão que está aqui, e que possamos compreender o que é maturidade na tua casa, maturidade na tua obra, maturidade no teu reino, porque a tua promessa é que os nossos frutos permaneceriam em nome de Jesus. Pai, eu profetizo que a tua bênção é sobre cada um, segundo o teu propósito e vontade, em nome de Jesus. Trabalha os corações, cura, Senhor, tudo aquilo que foi traumático na vida destes irmãos, as passagens e mudanças de igreja, em nome de Jesus, aquilo que eles ouviram, aquelas palavras que foram inverdades, muitas acusações falsas, julgamentos, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser filhos e filhas, andando em unidade, e não pregamos aqui placa de igreja, pregamos não tribo, não denominação, pregamos reino, em nome de Jesus.